Olá, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série Atitude Pro. Hoje vamos falar sobre identidade e posicionamento. Estamos falando sobre ética profissional. E o tema desses vídeos, dessa série de vídeos, é a atitude profissional. No episódio anterior, nos referimos às intenções que antecedem e se manifestam nas ações e interações de um profissional. Falamos que a atitude profissional é uma atitude intencional, necessariamente intencional. Não é algo natural, espontâneo. É algo que precisa ser pré-definido, planejado. Falando, então, em intenções, como nós introduzimos no episódio anterior já, a primeira pergunta que vem é: quem é você? Ela se refere à identidade do profissional. A identidade responde àquele conselho antigo que dizia: conhece-te a ti mesmo. É atribuído a Sócrates. De fato, ele era uma inscrição no templo do oráculo de Delfos. Porque é assim que nós começamos a definir as nossas intenções. Começamos a definir as nossas intenções por nos conhecermos a nós mesmos. O que é que torna você único? O que é que o torna um profissional distinto de todos os outros profissionais do mercado? Mesmo aqueles que exercem a mesma atividade, prestam o mesmo serviço. A primeira coisa que devemos dizer a respeito de identidade é que ela é a essência de quem você é. É possível expressá-la. Por exemplo, nós falamos de imagem profissional. Aquilo que vem à mente das pessoas que conhecem você quando se referem a você ou quando ouvem referências a você. A imagem mental que elas têm na mente delas, que correspondem em parte ao que você é, em parte ao que você faz, em parte ao que você diz. Nós temos a sua reputação. A sua reputação também expressa, de alguma maneira, quem você é. Mas não de maneira perfeita. Ela é um juízo de valor feito por outras pessoas a respeito daquilo, ou a respeito da imagem que tem de você, que é composta em parte por quem você é, mas também por aquilo que você faz e por aquilo que você diz. Também podemos falar da marca como uma expressão de identidade. De fato, a marca, aquilo que você definiu como o símbolo do que você é, ela deve expressar a sua identidade, mas ela não é a sua identidade. Ela é uma expressão, ela é desejada por você como uma expressão de sua identidade. Quando a gente diz que identidade não é imagem, não é reputação e não é marca, é porque quando falamos de identidade, precisamos ter clareza de que ela consiste naquilo que é essencial a você. A imagem é composta tanto do que você é, quanto do que você parece, num determinado momento para determinada pessoa. A reputação é feita não só pelo que você é, embora esteja presente, e é impossível não estar presente a sua essência, a sua identidade naquilo que você faz, mas a sua reputação é um juízo feito por uma determinada pessoa com base nos critérios dela.
sobre aquilo que você faz ou tem feito. E a marca, embora seja seu desejo que ela reflita o mais perfeitamente possível a sua essência, ela tem o problema das limitações daquilo que é concreto. Ela não consegue expressar tudo que é abstrato na tua essência. Então, é importante que você não se iluda, a respeito de quem você é. Não confunda você mesmo, a sua essência, com aquilo que as pessoas veem. Não confunda a sua essência com o juízo de valor que as pessoas fazem. Não confunda a sua essência nem mesmo com a marca, o símbolo que você escolheu para expressar a sua identidade. Sua identidade é quem você é e você deve gastar tempo, refletir, meditar a respeito de quem você é, do que é essencial em você. E, claro, diferenciá-lo daquilo que é acidental. Eu sou a mesma pessoa que eu era quando eu tinha 10 anos de idade. Eu não tenho a mesma aparência de quando eu tinha 10 anos de idade. Eu não penso as mesmas coisas que eu pensava quando eu tinha 10 anos de idade. Eu não me visto da mesma maneira que eu me vestia quando eu tinha 10 anos de idade. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu não usava esses óculos. Não era necessário. Mas eu não deixei de ser quem eu era aos 10 anos de idade. E as coisas que eu era aos 10 anos de idade e que eu sou hoje constituem a minha identidade. As coisas que mudaram são atributos acidentais. Eles mudam, mas eles não são a essência de quem eu sou. E eu continuo sendo a mesma pessoa. É essa pessoa, essa identidade que você deve conhecer para não confundi-la com aquelas coisas que mudam com o passar do tempo. Quando nós falamos de identidade, nós não estamos falando de ética. É por isso que é importante nós falarmos aqui a respeito da identidade, porque ela foge ao escopo disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de ética, estamos tratando de atitude. Atitude muda. Atitude é intencional. Você não pode definir o seu DNA, mas você pode definir o que você faz, o que você pensa, como você avalia o mundo, a realidade à sua volta. Não confunda jamais a sua essência, a sua identidade, quem você é, com a sua atitude. Mas leve sempre em consideração e procure evitar de fazer ou intencionar fazer e de se relacionar com pessoas de uma maneira que contradiga a sua essência. É importante que você seja fiel a você mesmo, que você se conheça e que quando você estabelecer o seu posicionamento ético, esse posicionamento seja coerente com quem você é, com aquilo que você sabe a respeito de si mesmo. E é importante que você saiba o máximo possível. Então, vamos falar de posicionamento. Posicionamento é uma escolha. Posicionamento é uma questão ética. Posicionamento tem que ver com decisões que você toma a respeito do que você quer, a respeito de como você faz as coisas e a respeito de com quem você se relaciona e como você se relaciona com as pessoas e as organizações ao seu redor, com a realidade toda ao seu redor. Quando falamos de
posicionamento, a primeira pergunta deve ser: qual é o seu negócio? Estamos falando de atitude profissional, estamos falando de posicionamento profissional, estamos falando de negócios. Estamos falando daquilo que você faz para gerar valor para clientes. Lembre-se disso. Falamos disso, enfatizamos isso no primeiro episódio. Gerar valor para clientes é a principal tarefa de um profissional ou de uma empresa. Mas nós estamos falando de você, do seu trabalho. Quer ele esteja ligado a uma organização, quer seja uma atividade liberal. Qual é o seu negócio? Eu sou engenheiro. Ok. Eu sou arquiteto. E eu sou consultor. A pergunta é: que características distinguem você e o seu negócio, a sua atividade profissional, das atividades profissionais de outros profissionais? É nesse sentido que a sua identidade é importante, porque você é único. Mesmo que você seja mais um engenheiro, mais um arquiteto no mercado, você é único. Então, qual é o seu negócio? Quando falamos de negócio, pensamos naquelas definições estratégicas a que nos referimos no episódio anterior. Elas lidavam com identidade profissional, quem eu sou, elas lidavam com visão de futuro, missão, princípios, valores e crenças. No seu posicionamento, você precisa alinhar sua identidade profissional, quem você é como profissional, a seus interesses, a seus objetivos neste momento, para este negócio, para a geração dos valores que você está definindo oferecer a seus clientes, ao mercado, à sociedade em geral, neste momento. Posicionamento tem que ver com exercer quem você é neste momento, neste lugar. Como você se apresenta. Rapidamente, nós passamos sobre isso no episódio anterior. Qual é o seu nome profissional? Lembre-se, seu nome não é a sua identidade, assim como sua marca não é a sua identidade. Seu nome é algo que você não escolheu, e nesse sentido, ele parece mais com a sua identidade, porque não é intencional. Seus pais lhe deram o seu nome. Mas, para um profissional, não raro, o seu nome é a sua marca, e nesse sentido, ela é intencional. Nesse sentido, ela é opcional. Você escolhe o nome. Eu vou dar um exemplo pessoal. Meu nome é Alberto Vieira Costa. Está no registro desde 1960. Mas minha marca pessoal, meu nome profissional é Alberto Costa. Eu usei alguns critérios para isso. Eu escolhi dos 3 nomes, aqueles 2 que soavam melhor. Isso tem que ver com maneira de falar, com ênfase, né? Vieira é comprido, são 3 sílabas. Costa são só 2. É uma palavra paroxítona. Ela começa e termina rápida. Ela é uma palavra de dicção rápida. Marcas devem ter como característica uma certa concisão. A segunda pergunta a respeito de posicionamento é: qual é o seu ramo de negócio? E o seu ramo de negócio não é algo que você escolhe de maneira direta. O seu ramo de negócio é algo que deriva
da percepção que você tem de quem é o seu cliente. Quando você faz a pergunta fundamental do marketing, a primeira pergunta do marketing é: quem é o seu cliente? E para definir quem é o seu cliente e responder a essa pergunta, você precisa desdobrá-la. Para entender quem é o seu cliente, você precisa perguntar quais são as necessidades dele. E você também precisa saber quais são os desejos dele, porque não necessariamente coincidem. Desejo é necessidade percebida, mas há necessidades que não são percebidas. Então, o marketing lida com essas duas questões. Para definir quem é o seu cliente, você precisa ter clareza a respeito de que necessidades você está suprindo. Nesse ponto, é importantíssimo que você conheça a pirâmide de Maslow. Se você não conhece, eu sugiro que você vá ler, vá à internet, procure pirâmide de Maslow e entenda a estrutura de necessidades humanas, como foram definidas por esse psicólogo há já muitas décadas, porque é importante que você entenda a quais níveis de necessidades você está atendendo do seu cliente. Mas, uma vez que você sabe quais são as necessidades dele, é importante que você saiba quais são os desejos dele. Lembre-se, a necessidade que o pai tinha era conquistar Olivia e vencer o Brutus. Ele não tinha, nas suas necessidades, nenhuma clareza a respeito de como Espinafre entrava nisso, até que ele descobriu que Espinafre dava a ele força para vencer o Brutus e, com isso, parecer heróico diante da menina. Então, ele não sabia, e de fato ele não precisava de Espinafre. Ele desejava Espinafre por causa da necessidade dele de obter força e autoconfiança para suprir as necessidades que ele tinha, que estavam no nível social, na competição pela atenção de uma moça. Então, saber quais são as necessidades dos seus clientes, as reais necessidades, raramente elas têm a ver com o seu produto, raramente elas podem ser descritas pelo seu produto. Mas identificar a maneira como o seu produto pode chegar a ser desejado pelos seus clientes, porque há uma percepção por parte deles que você criou de que o seu produto atende à necessidade deles, gera o desejo. Quando você consegue definir o seu cliente, por perceber quais são as necessidades deles e que desejos, que percepções eles têm dessas necessidades, você está bem próximo de definir qual é o seu ramo de atividade. Existem empresas de aviação que vendem voos. Existem empresas de aviação que vendem mobilidade. Existem empresas de aviação que vendem conforto. Existem empresas de aviação que vendem status. Percebam, os produtos são completamente diferentes. Mas todos os clientes sentam nas cadeiras oferecidas dentro de um avião e vão de um ponto a outro, de um aeroporto a outro. Mas o negócio dessas empresas é diferente. O negócio da Emirates é diferente do negócio da Gol. Então, qual é o seu ramo? O que você está oferecendo de valor para os seus clientes? Você sabe o que o seu cliente valoriza? Porque se você não souber
é bem provável que você vá oferecer a ele uma satisfação de necessidade que ele não tem. Quando você não conseguir vender seu serviço, seu produto, seja ele um bem ou um serviço, isso muito provavelmente tem a ver com o fato de que você não conseguiu identificar com clareza, com assertividade, o desejo do seu cliente ou a necessidade do seu cliente da maneira como ele a percebe. Você não conseguiu criar desejo pelo seu produto, porque o seu cliente não percebeu a relação que existe entre o seu produto e a necessidade que ele está tentando suprir. Definir qual é o seu ramo estabelece que clientes, com quais necessidades percebidas, comporão a sua clientela. É fundamental que, para o seu posicionamento, que você defina com muita clareza quem é o seu cliente. Conheça as suas necessidades, reconheça os seus desejos e assim identifique não apenas onde você está, com aquilo que você vai oferecer a ele, mas onde estão os seus concorrentes. Nem sempre o seu concorrente será um profissional como você, com um negócio semelhante ao seu. A pergunta é: o seu concorrente é quem atende a necessidade do seu cliente, a necessidade percebida pelo seu cliente? Só que ela pode ser atendida de muitas maneiras diferentes. Se a necessidade de seu cliente é status, então ele pode comprar uma casa maior ou um avião. E então, se você conseguir identificar a necessidade dele, você terá melhores condições de se posicionar na mente dele para oferecer valor que seja competitivo em relação às alternativas de que ele dispõe. Posicionamento demanda conhecer quem você é e demanda definir qual é o seu ramo, o que significa compreender muito claramente quem é seu cliente. Por hoje é só. No próximo episódio, falaremos sobre o porquê fazemos o que nós fazemos. Qual é a visão de futuro que projetamos e que nos impulsiona, nos estimula a fazer o que estamos fazendo hoje? Qual é a percepção que temos da nossa missão, o lugar que ocupamos no mundo, no mercado, na sociedade, com o nosso trabalho, a nossa oferta de valor? Mantenha-se conosco. Até lá.